Quem diria que a pessoa que quase nunca te responde no WhatsApp ia te chamar pro podcast, né, Luciano? Olha só. É por interesse, né? É por interesse, Jonas, é por interesse. Aí Você acha que ela me respondeu aquele dia por quê? Ela já veio pra call pensando, não. Vou falar tudo que ele quer escutar. No final, eu vou falar, tem um podcast, Luciano, vai ser tão legal. Mas olha, gente, como é o destino. Primeiro que o podcast recém a gente tinha feito a pauta. Segundo que naquele dia tu falou que tinha trabalhado no lugar do Endomarketing. Terceiro que o Sama tá aqui também. O destino. Sim. Eu não sabia que vocês se conheciam. Aham. A gente trabalhou um gente tempinho conheceu. juntos. 2018, né, Lu? Acho que foi quase um ano, né, Sama? Uhum, Daí eu sim. saí da Social Base e você continuou um tempinho lá ainda. Então foi no mesmo lugar que tu tinha me dito que tinha trabalhado com... Ai, nossa, que legal. Foi lá. Caraca. Eu tô passada, porque realmente não esperava. Foi muito diferente os caminhos. E eu morei em Florianópolis, né, de 2018 a 2020. E aí voltei para morar em Manaus novamente. E tô trabalhando na Movidesk, que fica em Blumenau. E possivelmente eu vou fazer essa ponte, né? Manaus. Cara, Manaus, Blumenau. Só rimou, porque de distância não tem nada. Como é que é a passagem aérea disso? É São Paulo, Manaus aí? Tipo, Navegantes? É, São Paulo, geralmente- Eu sei pra Colômbia. Geralmente as conexões são em São Paulo, Brasília. E aí vai. Eu não sei se para Blumenau. Eu acho que Blumenau não vai ter direto. Tem que ir pra Navegantes. Floripa ou Navegantes. Você vai né? pra Navegantes, provavelmente. Navegantes é mais perto. De Floripa é muito lento. Aí, disso eu entendo. Disso e de ficar preso no pedágio, né, Jonas? De quando vai pro aeroporto lá de Floripa e Ai, Deus, não nem me sobe conta disso. Nem me conta essa Uma vez eu vergonha que fui eu tive pra que Floripa passar. e eles foram me buscar de carro. Só que eles não se deram conta que eles tinham que pagar pedágio. Não, eu me dei conta disso, é que eu estava de carona. E aí o nosso sócio, Nicolas, ele assim, o pedágio não aceita cartão. Eu falei, não, cara, não aceita cartão, é dinheiro. E aí começou, nós paramos ali pra comprar o tagzinho pra Sem passar parar. direto, né? Sem parar, tava Sim. fechado. E aí tentamos falar com não sei quem, tava fechado, que era de almoço, os caras fechavam pro almoço, né? Nossa. E aí nós avistamos do outro lado da 101, um guichê que a pessoa tava com tipo um guarda-sol e tinha um guichezinho pra vender esse negócio, né? E aí o que teve? Teve que o Nicolas, vou falar o nome dele porque isso vai pro podcast, pra ficar bem marcada a vergonha que eu passei. Ele atravessou a BR-101 no sentido sul. E aí eu tive que sair do carro, mover os negócios que separava cada lado da rodovia, enquanto um monte de carro passava. Aí ele deu o 180 ali e parou no guichezinho do guarda-sol para comprar esse negócio. Nossa, Isso eu- que rolê. Tudo isso para buscar uma Olhando lá, pessoa. esperando o aeroporto, no Por que aeroporto. ela lá pensando, por que os dois estão atrasados? Porque meu sócio não sabia que tinha que pagar com dinheiro no Só pedágio. faltou ser uma sexta-feira. Não, era foi segunda. Era Foi na segunda. segunda. Então tava mais tranquilo, pelo menos a 101 não tava parada. Mas eles me levaram de volta pro aeroporto na sexta. E eu voltei pro Nossa. Floripa também. Ah, mas eu não e fui é aí. impressionante. Não, tu não foi, graças ao bom pai. Porra, E assim, a gente- desculpa se a minha o invoice companhia não é móvel- agradável. O invoice móvel é um 500. Então o Jonas não cabe muito bem ali. Nossa. E eu tenho 1,78, eu nem sou um cara alto, mas eu tenho um 500. Eu não sou um cara gigante. É porque os meus sócios são dois hobbits. Nicolas, Dois a gente não tá chateado com o invoice móvel. O invoice móvel é o nosso carrinho do coração. Já levou mesas, cadeiras, escritórios. Mentira um que não carro. cabe. Mentira que Cara, impossível ter levado mesmo. levou, mas não Ai, fechou o que porta-mala. Não fechou o porta-mala. É. Não fechou, mas ela foi. Mesa e cadeira de plástico. Eu tinha que ter tirado foto disso pra comprovar. Porque eu Mas só vi tem. o carro chegando e eles tirando uma mesa inteira. Sabe aquelas cenas de carro de palhaço que sai um monte de coisa de dentro? Mas tem a É foto, isso. tá salvo em algum lugar, mas tem a foto sim. Tem que, essas vergonhas alheias tem que. Tem que filmar, né? Tem que tirar Tem que foto. guardar. Tem que Com guardar. né? certeza. Nessa de endomarketing e tal, de trazer motivação de equipe, teve alguma coisa que aconteceu que vocês tentaram fazer ou que alguém tentou fazer pra motivar a equipe que deu muito errado? Cara,
não aconteceu comigo, mas eu conheço histórias. E Um não é amigo? assim, não... Alguém que eu conheço, né? E, assim, de fato, não foi algo assim que, nossa, que bola fora, não. Mas o endomarketing é muito representatividade. A pessoa precisa se sentir representada, né? Falando assim, ali do colaborador. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa campanha, quando a gente pensa em um programa, em alguma ativação, uma ação, em que a gente, por exemplo, tem uma recompensa, um prêmio no final. Eu penso assim, quando a gente está falando, por exemplo, de campanha que vai abranger, por exemplo, o Brasil inteiro, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em ações, Dia dos Pais, Dia das Mães, para que os presentes cheguem principalmente para as localidades mais distantes, aí, região norte, nordeste, que mais sofre com isso. E aí, quando a gente fala de endomarketing, de campanhas que dão certo, que não dão certo, é o cuidado com a linguagem também, né? Então, é a gente estudar um pouquinho do público-alvo, entender com quem a gente vai conversar, porque eu acho que isso pode ser um fiasco, né? Então, se você colocar um texto que é uma linguagem mais robusta e não é direcionada, por exemplo, para um público operacional, é um tiro no pé, né? Eles não vão estar nem entendendo o que você está falando. Então, tem que fazer um trabalho de pesquisa, desenhar a persona, né? Entender com quem você vai conversar. Então, tudo isso é um conjunto. E às vezes a gente idealiza um prêmio que, para nossa realidade, é maravilhoso. Qual foi o pior né? prêmio que vocês já receberam? Eu já recebi. Um tapinha nas costas. Eu tenho até hoje. Quando tu tá lá dando Aquele- teu sangue, aí a pessoa tipo assim, bom trabalho, tapinha nas costas. Não, acho Obrigado que, por fazer pelo que você é pago. Aquele Isso. famoso, né? É. eu acho que aquele chocolate, tá? O talento, sabe? Você é um talento, Nossa. sabe? Ai, Aí não. Cartinha, né? Aquela Prestígio. cartinha. Você é um O talento, prestígio. espero que faça bis. o prestígio, né? É um prestígio trabalhar contigo. Ver o chocolatinho no lugar da palavra. Na cartinha escrita à mão. Sou tchutchuca, sou gatinha. Faça chuva ou faça vento. Você vem me dar bom dia e eu te encho de talento. Eu acho que é isso, você receber, sabe? Eu acho que lá atrás isso funcionava, né? Quando o pessoal é ainda, né, se acostumando com a forma de comunicar, Gente, né? Agora, prestígio você é um talento. Eu não sei né? se vocês viram uma que saiu no LinkedIn há pouco tempo, de uma campanha que eles deram um elástico, uma borracha. nossa. Essa foi meio... Elástico, borracha, qual que Achei foi essa? meio- Eles fizeram um É o post... kit do RH, né? Uma coisa assim. Eu não lembro exatamente quais são os itens. Eu sei que eles são extremamente aleatórios. Como E é aí a que pessoa é? ganha isso de presente. Tipo uma Elástico? borrachinha. Tá. Eu já vi. Eu acho uma borracha, aí vem num Elástico pacotinho, para você né? ser flexível. Ai, meu É. Deus. O lápis, eu acho que é borracha para você pagar seus erros, uma coisa assim, né? Daqui a Não, pouco não. já leva junto um banho de arruda, uns negócios assim de brinde junto. Porque É totalmente... na verdade, é uma visão que a empresa tem, que ela precisa melhorar, né, no clima com o colaborador, enfim, né, resolver uma problemática, e foge totalmente da realidade do dia a dia dele, né? Ele vai falar, ele não tem o entendimento, ele vai falar, o que eu vou fazer com uma borracha, com um elástico, né? Não está o contextualizado. cara tá dirigindo na logística, vou ganhar uma borracha. Tá, eu vou falar então uma que eu nunca passei, mas eu já vi e eu... É sempre um amigo pensei meu. Não, é que não, realmente não aconteceu comigo, porque eu vou explicar e vai ficar bem claro. Tá. Sabe aquela plaquinha de 5 anos na empresa? Eu nunca fiquei 5 anos numa empresa. Mas eu fico pensando, cara, tu tá 5 anos numa empresa e a única coisa que tu deram foi uma plaquinha, velho. Com certificado. Com certificado. 5 anos na mesma empresa, cara. Tipo, sei lá, por dar um vale presente junto, alguma coisa. Não, foi só a plaquinha. Ai, cara, sei lá. Nossa Senhora. Eu acho Aí tu tem que tirar a foto, porque não, né? Se tu não tirar a foto com a plaquinha, tu provavelmente vai. É a última placa que tu vai ganhar na empresa, né? E aí, cara, que vergonha ali. Claro que tem casos, né? Tem o jeito certo. Tem que usar o LinkedIn, né? Tipo, melhor lugar do mundo pra se Tem trabalhar. que postar no LinkedIn com textão, né, Luciano? Ô, testaço, imagina. 5 anos de Aliás, aprendizado. Aliás, tá na moda, né? Lembrança.
5 anos de aprendizado. Achei cínico esse comentário. Continue. Sempre é assim. Não, claro, tem gente que, claro, ganha a placa, ganha presentes junto, ganha às vezes crédito pra gastar sei lá onde. Aí é massa, né, cara? Tem todo um conjunto, né, cara? Mas tipo, só a placa, aí, cara, é um negócio que eu fico pensando assim, a pessoa deve estar se questionando o que ela tá fazendo lá ainda. Tipo, sei lá. E o desconto de 30% que dão pros funcionários em cima do valor 30% mais caro? É tipo uma Black Friday do Brasil, assim? Não, aqueles clubes de desconto. Ah. Vem aquele vale presente no valor de R$100 que você só pode comprar em um único lugar, que é o parceiro da tua empresa. Daí tem uma listinha lá de 15 parceiros da tua empresa que você pode adquirir um presente. Meu Deus, eu acho que eu prefiro a contra, placa. pessoal, mas a placa ficou melhor. Eu acho que a placa é melhor. Sei lá. Ai, gente. Eu fico preocupada, pecado, porque infelizmente isso é comum, né? É como... Mas vamos falar das coisas certas, né, hoje, né, por favor. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou Sari Santos. Eu sou a Viviane Engels. Eu sou Samarone Batista. E eu sou o Luciano Tomasi. E vamos pra pauta. E lembrando que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo. O cupom é Invoice10 para 10% de desconto nas compras acima de R$80. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link tá na descrição do episódio e em nossas redes sociais, lojinhadocomex.com.br. Saudações, movimentadores da balança comercial, ao InvoiceCast. Hoje vamos falar de um dos temas que melhor representa a felicidade momentânea no Comex. Me explico. Quem não gosta daquele bolinho de aniversariantes do mesmo escritório? Aquela festa de final de ano onde o que acontece na festa fica na festa? Ou ainda aquela palestra sobre como deixar o seu dia mais feliz? Eu sei, existe um paradoxo aqui. Algumas vezes a gente gosta, outras vezes se pergunta o que eu estou fazendo aqui se eu estou com um monte de coisas para fazer. É exatamente sobre isso que vamos falar. Quando estamos fazendo um bom endomarketing, e para que serve tudo isso? Para isso, vamos trazer hoje alguns dos responsáveis por esse universo, que vão nos contar como fazer e como não fazer endomarketing. Então, começando nossas apresentações, Viviane, quem é você na fila do Levanta Rapidinho pra gente ali cantar parabéns pro pessoal? Eu sou aquela que já puxa parabéns e fala com todo mundo. Oi, gente, eu sou a Viviane Engels, eu trabalho com comunicação e marketing há mais de 10 anos e agora mais focada em comunicação interna. Eu sempre tive muita paixão nessa área, principalmente nesse contato com o colaborador, com esse carinho. Eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de ter esse contato, de entender como as coisas funcionam e principalmente ter essa sensibilidade, né? De você ter esse olhar mais cuidadoso com o próximo e esse próximo é o nosso colaborador. Legal. E Sama, quem é você na fila para pegar o pedaço de bolo? Eu fico nos bastidores, né? Porque geralmente eu sou que planeja a festa. Eu sou o Samarone, eu tenho 29 anos, eu sou formado em Relações Públicas. Moro em Manaus e eu trabalho na comunicação interna da Movidesk, né? E trabalhei minha vida toda, sou apaixonado por comunicação, é meu propósito de vida, né? Comunicar. E estou muito feliz pelo convite, obrigado aí pela chamada e vamos lá. Muito bom. E Luciano, vai lá, você tá sentado na mesa, já pegou o pedaço do bolo? Eu sou o primeiro, com certeza, né? Enquanto o Samarone tá organizando, eu já tô pegando meu pedacinho de bolo e se depois tiver um pastelzinho, uma cerveja, eu fico lisonjeado, principalmente se for numa sexta-feira. Pessoal, prazer demais estar aqui com vocês. Eu me chamo Luciano Tomasi. Já trabalhei com comunicação interna, endomarketing, principalmente quando eu trabalhei na Social Base, que era uma empresa de tecnologia para comunicação interna. A gente desenvolveu software para esse mercado. Trabalhei durante 4 anos lá. Continuo no mundo do marketing. Hoje trabalho na RD Station, um pouco mais orientada agora para o mercado de marketing para consumidor, digamos assim, né, da empresa para a porta de fora, mas obviamente também muito olhando para essa estratégia de relacionamento com o público interno.
Então, acredito aí que essa veia de endomarketing ainda não fugiu de mim, não, e nem vai fugir. Com certeza. Eu sou um pouco puxa-saco, pessoal do RD, porque eu acho que dá pra fazer muita coisa. Gente, eu amo o RD, Luciano. Eu amo o RD. Preciso Station. fazer esse comentário aqui. Eu amo, eu preciso falar, eu amo o RD Station. É uma ferramenta que eu ajudei a implementar no meu antigo trabalho. Eu vim de agência, né? Eu trabalhava numa agência, hoje eu trabalho em empresa. Legal. E de verdade, assim, é uma ferramenta incrível, que eu respirava RD Station, e eu acho que é uma das ferramentas aí para empresas de logística Comex é o caminho, né? Então a gente o primeiro passo tão pedido. A gente conseguiu. Não à toa que esse episódio é patrocínio da RD Station. Depois mandamos o boleto para o Luciano. Boa. Não, pera, gente. A gente tem RD. Arrasta pra cima e pega o nosso cupom de 10% de desconto. Agora não tem mais, Jonas. Agora clica no link, não tem mais pior arrasta pra cima. Não tem mais boa arrasta pra cima. Pra começar que é podcast, não tem pra onde arrastar mesmo, né? Confere a descrição do episódio. Também, eu não vou falar do RD só, mas o Movidesk também tem um lugar no meu coração, viu, pessoal? Tem que bom. Ai, que bom. Ai, que bom. Tu não fala pra tu ver se eu volto. Começa a elogiar o RD aí, começa a elogiar. Não, gente, a gente fala aqui, mas existem muitas ferramentas, né, pra fazer isso. Só que antes de a gente falar de ferramenta e tudo mais, que é super necessário, é importante a gente entender o que de fato é o endomarketing, né? Porque tem gente que confunde o que é endomarketing, o que é marketing interno, tem uns paranauês super... Tem diferença? Assim, o grosso aqui do comércio exterior já não fazia ideia disso. É assim que eu me sinto todo o podcast, Jonas. Você tá entendendo quando a gente tá falando de comércio exterior, como eu me sinto? Hoje eu tô aqui pra apoiar e fazer as perguntas bestas. É isso aí. Então... Muito bem. Cada um tem sua vez. Normalmente sou eu que faço a pergunta besta. Mas, pessoal, eu queria entender um pouquinho de vocês. O que é endomarketing? Quem falar primeiro, começa. Obviamente, acho que o lugar de fala aqui da Viviane e do Sama vão estar muito maiores que o meu, mas toda a visão que eu tenho, principalmente nessa visão de endomarketing, principalmente, é como que a gente consegue trazer a visão do nosso negócio para todos os colaboradores que estão dentro de casa realmente e precisam fazer o trabalho deles no dia a dia. E aí, até trazendo um pouco dessa visão, muitas empresas tem também aquele quesito, né, de hoje em dia de endomarketing, endobranding, tudo que eu posso fazer dentro de casa para trazer a visão do meu negócio para a minha empresa. Então, acho que o endomarketing, de certa forma, é eu conseguir comunicar, exatamente como o Sama comentou antes, a forma que a minha empresa se preocupa com cada persona de colaborador que eu tenho. Como é que eu consigo levar uma mensagem que faça sentido para cada colaborador da minha empresa e que ele entenda essa mensagem e entenda que faz parte de um todo, né? Não simplesmente senta na mesa dele para trabalhar e fazer o trabalho dele, mas como que ele entende a comunicação da minha empresa e fazendo parte de um todo para também exatamente se sentir parte. Eu acho que esse é um ponto interessante do porquê levar a mensagem, né, para os colaboradores que o endomarketing auxilia aí. Já vou perguntar aqui, por que é importante o colaborador se sentir parte da empresa? Eu acho que tudo parte de uma pesquisa, né? Como eu comecei ali, a gente estava nos bastidores conversando, não adianta a gente fazer uma comunicação muito bem pensada, mas se ela não está representando os teus colaboradores, né? Eu, por exemplo, eu gosto de me ver, todo mundo gosta de se ver em alguma parte da campanha, até as pessoas que não gostam também, né? A gente precisa entender esse pessoal também. E parte daí também, né? A pessoa se sentir representada, vai engajar ela, né? E o endomarketing está dentro de um guarda-chuva de comunicação interna, né? A gente está falando de informação, de manter as pessoas alinhadas e remando para a mesma direção, enquanto endomarketing a gente está ali para engajar o pessoal, né? Para fazer com que eles interajam com as nossas campanhas, com as nossas ativações, com as nossas ações ali de endomarketing, para manter a galera engajada, manter a galera ativa, manter o pessoal ali participativo, né? E também contribuindo com a produtividade deles, né? Então a gente está falando aí de um grande universo, né? Uma atmosfera gigantesca. A gente fala de clima, a gente fala de
comunicação, está falando de cultura, é um grande guarda-chuva, né? Então a gente está falando de endomarketing, uma pequena cápsula desse universo aí de comunicação interna, mas que principalmente tem como papel engajar os colaboradores para que eles se sintam mais produtivos e que participem das propostas que a empresa oferece, né? Acho que complementando um pouquinho essa pauta que o Sama trouxe na resposta, né, do porquê se sentir parte, tá cada vez mais normal no mercado de trabalho a pessoa permanecer em um ambiente quando ela entende que está atingindo, não vou trazer aqui a palavra, mas quer dizer, vou trazer sim porque é meio que obrigado, a questão de propósito. Então, acho que o fazer parte cabe um pouco nisso também, Jonas, na pergunta que você fez. Por que né, a pessoa precisa sentir que ela faz parte de algo maior e não simplesmente o trabalho que ela faz no dia a dia? Porque, como o Sama comentou, o propósito dele é comunicar. Se ele está numa empresa que ele sente que ele não está conseguindo comunicar às pessoas, dificilmente ele vai continuar naquela empresa. E hoje em dia todo mundo não tem nem necessariamente um propósito diferente, mas um objetivo diferente. Eu estou na empresa porque nesse ano eu quero me desenvolver na tarefa que eu desempenho hoje, daqui 2 anos eu quero ser um líder. Se eu não entender que eu faço parte de um ambiente onde existe essa possibilidade, onde hoje eu posso me desenvolver no que eu estou fazendo e daqui 2 anos alguém vai me desenvolver a ser um líder e que exista endomarketing, a comunicação interna como um todo, como o Sama comentou, que me mostre que isso é possível, dificilmente eu vou permanecer nessa empresa. E aí vai impactar em tantas coisas do RH lá, turnover, custos, etc. para a empresa. Mas eu acho que esse é um dos pontos principais, talvez, João. Quanto que eu consigo manter meus colaboradores com essa palavrinha, né, o se sentir parte. E manter motivado, né, que eu acho que é o maior desafio, né? Fazer com que os colaboradores aí continuem com os brilhos nos olhos, executando uma tarefa que ele executa todos os dias. Né? Então, né, como é que a gente faz isso, né? Qual é o nosso maior desafio? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença quando as pessoas me perguntam qual a diferença de comunicação interna e endomarketing, Vivi? Eu falo que aquele cartaz que você coloca no mural da tua empresa, aquele e-mail que você manda é comunicação interna. Agora, quando você desenvolve uma campanha, por exemplo, para engajar, né, que venha para uma causa social, ou que venha resolver um problema, né, porque toda empresa tem problema, né? Então, por exemplo, resolver um problema de ruído de informação, né, um ruído na comunicação mesmo, né? Ou até problemas mais sensíveis, tá? A gente fala de assédio moral, a gente fala de outros problemas muito mais delicados, né? Por exemplo, feminicídio, né? Então, a gente trabalha uma campanha, né? Então, o endomarketing vem para abraçar tudo isso de uma forma humanizada, né? Eu trago essa informação para o meu colaborador de uma forma humanizada, de igual para igual, né? Então, eu costumo dizer que aqueles comunicados, aqueles e-mails, né? De uma forma bem simples, ali é comunicação interna. É ali a forma como eu informo o meu colaborador do que está acontecendo na empresa. Isso faz parte do endomarketing, é isso, então? Isso, e na verdade é um braço, né? É igual você me falou, é um braço, né? Então, um combustível, isso... né? Exatamente. É um combustível. Assim, você precisa comunicar, você precisa ter um canal de comunicação com o teu colaborador, né? E aí não importa qual seja, né? Aí depende também da sua estrutura, de budget que você tem na empresa, né? Mas você precisa estabelecer um canal de comunicação. E aí o endomarketing vem para desenvolver tudo isso, né? Que não é só o cartaz que vai fazer verão, tá? Não é só, por exemplo, o e-mail marketing que vai te trazer o engajamento que você precisa. É um pacote completo. Inclusive, a gente fez uma postagem recente da Invoice e sai nesse momento de gravação, mas vai estar aí na frente quem tá ouvindo. Que o pessoal começou a zoar que é muito assustadora, que é uma cara de cachorro com uma pessoa. Quem for nas redes sociais lá da Invoice Content vai ver. E a gente fala sobre o cuidado para a humanização não se tornar uma coisa forçada. Se ela não começa no endomarketing, não adianta você tentar humanizar a sua marca de maneira externa, né? E é o cuidado que você tem, porque não adianta nada você chegar lá para o seu cliente e vender que você é uma empresa, né, que tem uma relação próxima com causas socioambientais, que você está num projeto X, Y, Z, e o seu colaborador não sabe. E eu acho que antes de a humanização começar no endomarketing, ela tem que começar nas relações, né? Então, se você começa a ser humano nas suas ações de endomarketing, isso não reflete nas relações interpessoais na empresa, também vai haver um problema, né?
Então tem que ser verdadeiro do início ao fim, né? Tem que sustentar o personagem, como é que fala, né? Eu costumo dizer, não adianta fazer um cartaz com um texto emocionante e você não dá bom dia pro porteiro. Entende? Exato. Exatamente, o exemplo é esse, né? Você precisa estar muito próximo dos seus colaboradores. Tem que estar ali, junto, né? Eu trabalho numa empresa que tem operação, né? Então, você tem que estar ali conversando com as pessoas, entendendo qual é o sentimento delas, qual é a visão delas, né? O que elas... Talvez elas tenham um olhar muito maior, né? E elas enxergam detalhes que a gente que está ali no administrativo, enfim, né? Que a gente não enxerga. Então, por isso que é tão importante você estar próximo do seu público. Exatamente. E só complementando, por exemplo, às vezes a gente nem precisa comunicar para o público externo, né, essa sensibilidade que a empresa tem, porque às vezes é tão perceptível, né, quando a gente tem um clima organizacional agradável, saudável, as pessoas gostam de trabalhar porque elas se sentem bem naquele local. Isso reflete lá na ponta, lá no cliente, né? Então é uma reação em cadeia, né? Se tu vive esses valores e tem práticas humanizadas na tua empresa, isso vai se refletir em qualquer ponta que você organize, que você coloque para frente, né? O endomarketing é uma delas. E se você, por exemplo, faz uma ação em que na realidade você não está utilizando na tua realidade, tá totalmente perdido do personagem, né? Se perdeu no personagem, tadinho. Não sustentou o personagem. E até gostaria de complementar, a Viviane comentou, né, que ela trabalha muito com o pessoal do operacional, que é o que tem muito presente nas empresas de comércio exterior, a gente fazendo operações, não tem outra palavra para isso, e quer fazer a carga sair do lugar, né? Tá lá em outro país, vir para o Brasil, ou ao contrário, sair do Brasil para ir outro país, isso é extremamente tenso. Nossa área, para qualquer errinho custa muito caro e é muito fácil perder um cliente. E até eu estava lembrando do nosso episódio 7 do Invoicecast, que é o GPTW e a criação de um ambiente de trabalho que amamos estar, porque esse ambiente de trabalho, ele ser gostoso de estar, ser confortável, ele gera uma confiança, um amor pelo trabalho, que a gente se sente mais seguro para executar tarefas que são sensíveis, né? Então, não é só uma questão de manter o colaborador por... eu já não garanto. Porque a gente pode fofocar das pessoas fora da empresa ainda, né? Então, fofoca é gostoso, não adianta. Fofoca é gostoso demais. É gostoso demais. É um lema muito bom. Mas falando sério, essa parte do colaborador se sentir confortável para executar tarefas logísticas de comércio exterior é muito importante também, e eu entendo que o endomarketing é responsável por isso. Exato. E o público operacional é o mais difícil, é o mais complexo, né, de se trabalhar, né, ainda mais quando a gente está falando de meio digital. Eu sei, eu fui o operacional e a gente é cru. A gente não tem paciência nem para cantar parabéns, cara. A gente quer até o parabéns mais curto, cara. Mesmo com bolo? Depende do sabor. O parabéns ele quer mais curto, né? Mas daí o bolo vem antes. O parabéns não, mais curto. Você deve já ter visto, tipo, a galera do operacional quer cortar o pedaço de bolo e voltar pra mesa. Não, parabéns, abraça, pega o bolo e vaza. E eles não querem nem ouvir, né? Porque assim, a logística tem um senso de urgência absurdo, né? É, tudo é pra ontem, né? Então, não é? Tudo é pra ontem. Tudo é urgente. Na empresa que eu trabalho, a gente também é focado também na questão do e-commerce, tem um braço de e-commerce, e assim, tem hora, tem tempo para sair, para carregar o caminhão, enfim, né? Tudo para ontem, né? Então, o colaborador operacional, ele vai cumprir o trabalho dele. Ele fala, bom, se eu perder aqui 10 minutos ouvindo o que ela tem para me falar, ou lendo alguma coisa, eu vou perder 10 minutos do meu trabalho. Ou então, vou perder 10 minutos do meu almoço. Então, é muito desafiador. Engajar esse colaborador é muito desafiador. Você tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Acho que tem um desafio também com esse público. Não sei se estou pulando um pouco a pauta já também, Sari, mas eu acho que principalmente quando a gente fala, né, de endomarketing, comunicação interna, digital, etc., cada vez mais a gente quer conseguir mensurar tudo que a gente faz, né? Uma ação que eu fiz, qual foi o engajamento, quantas pessoas participaram, quantas pessoas responderam de uma pesquisa, etc. E o público operacional, isso se torna muito mais difícil ainda, né? Porque, como a gente comentou aqui, dificilmente você vai engajar ele no meio digital. Se o cara está preocupado em terminar o embarque de uma plataforma, etc., como é que eu vou fazer isso? Não, peraí que eu vou pegar meu celular aqui, acessar o aplicativo de comunicação interna da minha empresa para ver lá
a notícia que saiu hoje de manhã, às 8 horas aqui. E aí entra de novo no que o Samarano comentou da pesquisa. A gente precisa entender o perfil desse público. Qual que é a rotina dele? Quais são as áreas que ele passa no dia a dia? O que ele frequenta? Restaurante? Não? Ele tem, digamos assim, um caminho ritual que ele passa durante o dia? Como é que eu consigo impactar ele? Onde que está, digamos assim, a visão dele nesse percurso que ele faz todo dia? A comunicação interna, ela precisa ter essa pesquisa, mas também esse senso de entender como atingir cada público dentro de casa. E muitas vezes, um público operacional, a forma mais fácil de você atingir ele, sei lá, colocando uma TV no refeitório da empresa, enfim, são coisas mais básicas hoje em dia, quando a gente pensa no mundo digital, né? Mas que para um público que só tem talvez aquele tempo onde ele para de trabalhar 1 hora, digamos assim, para acompanhar alguma coisa. E ele só vai ver se tiver no olho dele. Ele não vai parar de almoçar para pegar o celular e enfim. Então, isso me traz uma boa pergunta para enganchar até, Luciano, porque assim, às vezes a gente pensa, será que é caro dar os primeiros passos para um endomarketing? E eu queria lançar essa pergunta para vocês. O que a gente precisa para começar o endomarketing na empresa? Quais são os primeiros passos? O que precisa implementar? É caro começar? Eu queria entender um pouquinho de vocês, o ponto de vista de vocês sobre isso. Tipo assim, tá chegando uma empresa de comércio exterior ou de logística chucra, 30 funcionários, não tem nem marketing direito, vai começar com endomarketing, sei lá como é que começa? Porque não é hipotético, tá? A maioria das empresas do comércio exterior é isso aí. Viviane sabe, né? Eu relembrando aqui, né, histórias antigas, né? É complicado ele entender, né? E é o que eu falei no início, é o valor que eles dão para comunicação e marketing, né? Então isso tudo é que muito não tem. recente. Que não tem. O primeiro passo, eu entendo que é você ter uma visão com quem você vai falar. Porque quando eu trabalhava na agência, eu sempre perguntava, qual é o budget de vocês? Não tem budget, a gente não tem nem Nunca área, tem né? budget! Nunca tem budget! Gente, desculpa, essa dor foi muito pessoal aqui. Nunca tem budget. Nunca tem budget. E aí, o que Mas eu quer comecei... vender. Mas faz milagre, ó. Não tem budget, mas faz milagre. E aí, o que eu comecei a explicar para eles? Que, na verdade, a gente pode trabalhar com o que tem. Na verdade, a gente precisa ser criativo, mas antes de ser criativo, a gente precisa entender com quem que a gente vai conversar, né? Então, e principalmente, né? Eu costumava dizer que quando a gente vai desenhar uma campanha de endomarketing para resolver um problema, eu falo, olha, o gestor vem, conversa comigo, a área de RH conversa comigo e abre seu coração, fala que eu te escuto, né? Você tem que ser muito sincero comigo, entendeu? Porque em algum momento o problema vai estar na gestão, em algum momento o problema vai estar na liderança e a gente vai precisar conversar. Porque não adianta nada a gente ter uma campanha linda, não adianta a gente... O quê? Eu te contratei pra tu falar que a culpa é minha? Em algum momento a gente vai sentar para conversar. E assim, a gente tem que ser muito sincero, né? Porque na hora que você vai apresentar os resultados, né, ele vai entender que o problema não está no operacional. O problema está em esferas maiores, né? Eita. Então a gente precisa ser muito transparente. E, na verdade, assim, se você for trabalhar em endomarketing, comunicação interna, você também tem que, o primeiro passo, tem que estar preparado para receber críticas, tá? Porque vai ter colaborador que vai reclamar, vai ter colaborador Nunca vai agradar que todo mundo. não vai agradar, ele não vai gostar do presente que você deu no Dia das Mães, entendeu? Ele não vai gostar daquela comunicação X, ele vai sentir que não foi privilegiado numa campanha Y. Isso vai acontecer. E como você começa isso, você tem que estar preparado, porque você vai receber críticas. Então, prepare o seu coração. Primeiro passo, então, do endomarketing é preparar o coração. Achei muito bom. E assim, você entender com quem você vai conversar, entender como você vai falar, e você ser muito transparente e você conseguir enxergar onde estão os problemas, onde estão as lacunas na comunicação dentro da sua empresa, né? Então, desenhar um pouquinho onde eu quero chegar. Minha empresa quer chegar, por exemplo, eu quero ter uma visibilidade, eu quero que a minha empresa, que os funcionários tenham um brilho nos olhos, que eles enxerguem como uma empresa
que tem essa visão, esse cuidado com o colaborador, né? Mas e aí, o que eu vou precisar fazer? Né? Aí tem que parar, colocar aí no papel onde você quer chegar, né? E aí, depois que você traçar onde você quer chegar, e aí vamos colocar a mão na massa. A gente planeja tudo isso para depois executar. Tem algum tipo de diagnóstico assim que vocês fazem para ver onde é que tá mais problemático? O Sama levantou com o dedinho e fez assim, vibrou o dedinho. Eu ia usar o meu próprio exemplo, né? Eu entrei na Movidesk e a minha principal missão foi estruturar o time de comunicação interna, o setor de comunicação interna, né? E assim, eu tive a sorte de que a Movidesk já é os Movieholics, que a gente chama, né? Que legal. Já são um povo assim completamente engajado, sabe? É um povo completamente assim que ótimo, tem que vontade, raro, tem senso de dono, né? Que vive ali os nossos valores, juntos somos melhores. E eu já encontrei assim esse cenário bastante favorável, né? E aí o Jonas comentou, sim, eu acho que o primeiro passo é fazer esse diagnóstico, né? Porque tu tá começando uma coisa do zero, né? Tu precisa fazer esse diagnóstico para tu entender o que tá acontecendo ali no local que tu tá trabalhando. Vai começar ali, né? E aí você vai identificar, né? Às vezes tem budget, mas a empresa é completamente desengajada. E às vezes não tem budget e tá tudo bem, gente. A empresa é completamente engajada, o pessoal é animado, o clima tá lá em cima, a liderança é ótima. E enquanto a outra empresa que tem budget, tem toda a estrutura, mas a liderança é tóxica, o clima não é legal, sabe? Tem vários fatores que a gente consegue identificar num diagnóstico. E analisando tudo isso, a gente vai ter um direcionador, né? O que a gente precisa fazer, onde é que a gente ataca primeiro, os canais que a gente utiliza são eficientes, são eficazes para o que a gente está querendo fazer, vamos precisar investir em alguma coisa, em alguma plataforma, vamos treinar os líderes para ter uma liderança mais eficiente, uma comunicação não violenta com os colaboradores. Tem tudo isso que vai vir conforme ali o nosso diagnóstico, né? Então, acho que o primeiro passo é diagnóstico. E aí, sim, planejamento, execução, replanejamento, porque você vai ver que você vai receber os feedbacks de alguma coisa não tá legal, você vai ter que adaptar, e comunicação e do marketing é isso. Tá sempre acompanhando as métricas e ajustando coisas para você... nunca vai estar 100%, gente. E é normal isso, tá? Eu acho que todo trabalho nunca vai estar 100%, né? Isso aí, cara. E é construtivo. Tem uma coisa que o Sama falou que eu achei muito legal e às vezes a gente confunde. Não é o engajamento que você acha que a sua empresa tem, é o engajamento que de fato ela tem. Não é o engajamento de quando você faz alguém da empresa faz aniversário e todo mundo joga no grupo do WhatsApp as coisas ali que estão escritas. Parabéns, parabéns, parabéns. Isso não é engajamento, né? E aí o chefe líder às vezes acha, não, mas todo mundo fala comigo. É reativo. Todo mundo manda figurinha no grupo do meu WhatsApp da empresa. O pessoal responde pra mim. Eu queria confessar uma coisa. E no grupo que você não tá, né? Nas empresas que eu trabalhei que tinha grupo grande, assim, de WhatsApp, sempre que alguém tava de parabéns, eu copiava a mensagem anterior de alguém dando parabéns e publicava. Ah, não, mas isso é tradição. Eu acho que isso é um sinal de engajamento, porque você já tem uma tradição na empresa. Eu trouxe isso pra nossa, né, Sari? Só que eu copio na caruda mesmo, né? É de sacanagem mesmo, coloca né? X2. Acho que... Nem cito a fonte, é plágio mesmo de parabéns. Eu acho que tem uma coisa legal, só complementar, sabe, bem rapidinho o que o Sama trouxe antes, principalmente nesse início, né, de uma comunicação interna, de um endomarketing na empresa. Dificilmente vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu na Movidesk, né? Vamos contratar o Sama para estruturar a área de comunicação interna, tem essa visão, né, de precisar disso. Normalmente o que acontece, né? Fulaninho do RH, vem cá, ô fulaninho do marketing, vem cá, deixa eu pedir aqui para você, a gente tá precisando falar para todo mundo que semana que vem vai acontecer sei lá o que dentro da empresa, e é isso aqui que a gente precisa comunicar. Você faz para mim, por favor? Obrigado. Faz tchau. uma artezinha. Então, e eu acho que tem muito isso também.
Faz um layoutzinho pra mim. Um layoutzinho rápido. E você Compra foi uns muito bom. bombom e bota na mesa. Compra um prestígio, põe lá no cartão. Mas você foi muito bondoso, porque uma semana geralmente é um dia, né? Um dia Não, tô sendo anterior, bondoso, né? tô sendo bondoso. Um dia anterior. Olha, Mas- amanhã vai ter um evento X. Você faz um layoutzinho pra gente? Meu Deus. Aquele, né? Tem área operacional, tem o ônibus que passa a pegar todos os colaboradores da linha, né? Digamos assim, leva para a empresa. Amanhã vai mudar o horário do ônibus. Tu comunica a todo mundo que vai sair das 6h50 para as 6h30 o ônibus amanhã. Aí o que Todo mundo que eles vão ter que acontece, né? acordar Vem mais metade cedo. da área operacional, ninguém sabia de nada. Já teve cliente que aconteceu isso, inclusive. Mas, enfim, só complementar o que o Sama falou, por exemplo, de início. Acho que por mais que contrate uma pessoa para comunicação interna, ela faça pesquisa, etc., é muito difícil você falar a língua de uma pessoa que está dentro de cada área, da área operacional, da área administrativa e de cada área dentro da área administrativa. Uma coisa que eu lembro, inclusive, que a gente fez na Social Base, existe na RD também, e conheço outras empresas que fazem, é basicamente ter ali os comunicadores, digamos assim, de cada área, né? Os embaixadores da comunicação interna dentro de cada área. E esse embaixador, ele não pode ser a liderança. Justamente por esse ponto, o líder sempre acha que toda a equipe escuta ele, que ele sempre fala o que tem que ser falado, que todo mundo concorda com ele, porque eu, como colaborador de uma área operacional, possivelmente vou ter medo de discordar da minha liderança. Não, se eu falar para ele que eu acho que a empresa poderia fazer X diferente do que Y, sei lá, talvez mês que vem eu não tenha meu emprego, então eu prefiro ficar na minha. Então, o embaixador da marca, ele tem esse poder de falar exatamente no mesmo nível e na mesma linha que todos os colaboradores da sua área. E o poder de mensagem dessa pessoa, muitas vezes, ele é até maior do que o da liderança. Porque é um profissional que vai querer fazer aquilo, acho que isso é importante, né? Ele não pode ser obrigado a ser o embaixador da comunicação interna. E ao mesmo tempo ele entende as dores que a equipe dele passa, então ele sabe transformar essa mensagem da comunicação interna também. Eu acho que isso é importante, né? Tem que ter muita sensibilidade, né, pra fazer isso. Eu vou transformar isso numa frase muito peculiar. O Italiana. líder de turma nunca é o professor. Ei, Luciano, tu sabe que isso faz muito sentido, porque assim, a gente que trabalha em comunicação interna numa empresa, a gente precisa estar sabendo de tudo. Tudo. Fofoca? E infelizmente, Quero. esses dias eu coloquei no meu Twitter, assim, gente, eu amo minha profissão, porque eu fico sabendo de tudo da minha empresa de primeira mão. Mas eu não tô falando de fofoca, eu tô falando de comunicação. Tipo, tudo tem que passar pela comunicação interna, né? Isso é muito legal. É a fofoca profissional. Fofoca corporativa, né? E a gente precisa estar sabendo de tudo, a gente precisa estar em todos os times, né? E a gente, infelizmente, não pode, né? Fisicamente não podia, agora virtual muito menos. E a gente pode contar com pessoas chaves nesses times, né? E eu tenho essas pessoas com quem eu posso contar na Movidesk também. Nós somos um time bastante engajado, bastante, como eu falei, né? Senso de dono, um pessoal super proativo. E eu consigo ter esse acesso, né? Graças a essas pessoas que me ajudam a chegar até a informação, né? Até, por exemplo, a uma dor que eu consigo sanar com uma campanha de comunicação, por exemplo, sabe? Então isso é muito importante, a gente poder contar com esses comunicadores, com esses influencers, né, das empresas. É muito bom ter eles ao nosso lado. Isso é um pulo do gato, vamos dizer assim, uma super dica para quem está ouvindo esse podcast, viu? Bota um som de gato aí no áudio. Tenham ótimos relacionamentos, viu? Porque se você trabalha na comunicação interna, você precisa estar super engajado com esse pessoal também. E não custa nada, né? Não. Não custa nada dar bom dia, ser simpática, né? Tem que ser simpático, nossa. Sim. Mas também eu não gosto daquela pessoa cheia de luz de manhã cedo. Que começa a cantar. Né, Sari? Sari, você é assim, tu fica cantando. Eu tenho um super problema. Cara, ela canta Bom Dia da Fazendinha, cara. Me dá um nervoso isso, cara. Cara, eu não gosto de gente feliz assim de manhã cedo, cara. Eu sou aquela pessoa que eu não dou bom dia. Eu já me peguei várias vezes assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa super ágil. E a pessoa manda, Sama, bom dia. Não tem agilidade. Sama, bom dia, parararará.
Aí eu respondo primeiro a mensagem com textão e vi que eu nem dei bom dia pra pessoa e respondo bom dia só no final depois, sabe? Tipo, aquela coisa assim, gente, desculpa, não sou assim, tá? É porque eu gosto de responder as coisas rápido, mas bom dia. O Jonas surta com essa questão da fazendinha, mas só que mal sabem ele, que primeiro que eu odeio acordar cedo, então é meio que para vencer o meu próprio eu interior, né? Que é 1 hora a menos, né? Eu trabalho com horário de Brasília, então enquanto é 8 horas em Blumenau, é 7 da manhã aqui em Manaus, né? Menino! E o pessoal marca reunião cedo e... Não, mas assim, Eu não tô é um com meu problema, coração na porque eu mão. gosto... Eu prefiro começar cedo que eu saio um pouquinho mais cedo, sabe? Então Tem da essa tipo vantagem. do Jonas. Mas tipo, a turma do comércio exterior que trabalha com Ásia tá acostumada a começar às 7 da manhã, cara, porque é fuso horário. Então, e foi aí que eu desenvolvi meu mau humor, né? Feliz, simpático às 7 da manhã. Tá. Ainda tem esse desafio. Ainda tem esse desafio também de fuso horário agora trabalhando em home office pelo Brasil inteiro. As nossas campanhas precisam seguir, né? Ter esse cuidado também, né? Eu vou enviar um comunicado que é 1h30 aqui no horário de Brasília, mas tem um cara lá de Manaus que não vai receber 1h30, é 12h30 para ele. Tem que ter esse cuidado também nas campanhas, né? Cara, Nossa. Sari, vamos então para uns exemplos práticos que o pessoal aqui do comércio gosta disso. Cara, vocês podem trazer para nós uns exemplos de ações bem feitas de endomarketing? O que vocês viram, o que vocês realizaram, colegas? Bons exemplos Dicas assim. pro pessoal do comércio exterior. Ou exemplos também de resultados, empresa. Essa informação aqui, deixa pra lá. Eu tô... Sério, o que é isso aqui? Endobranding e endomarketing? Eu não faço ideia o que é endobranding. O que é isso? Sabe que eu tive que fazer uma reciclagem, porque eu não lembrava também. Meu filho. Eu não fiz essa pauta, né, gente? Eu sou cara do comércio exterior. Existe muita coisa por baixo do endomarketing. E por baixo não, que é endomarketing. Esse quebra-cabeça é muito maior do que parece. Mas eu vou sintetizar a pergunta aqui do Jonas pra fazer uma tradução literal. É que eu tô perdidaço aqui, me ajuda. Negócio aqui. Na prática, o endomarketing, coisas que vocês viram, é errado envolver família no endomarketing? É uma coisa interessante. Eu queria saber um pouquinho de vocês sobre o ponto de vista. Arquivo confidencial? Fih. Olha só. Vamos ouvir. Não acho errado, tá? Claro, depende também, né? Na Movidesk, por exemplo, a gente gosta de presentear, por exemplo, um Moviholic que vai ser papai ou mamãe. E a gente envia brindes para os filhos, né? Pro neném, pro Movie Baby. É uma roupinha, fraldas, tem um kit bem bonitinho. E a gente envia para casa do Moviholic, né? A gente também envia presentes de quando a pessoa vai casar, vai né, tá noivado, vai ter o seu casamento, a gente também envia. Casado, vai enviar lá, meus sentimentos. Perdemos um guerreiro. Não, brincando, gente, mas a gente sim envolve em algumas situações as famílias, né? E é muito bom porque a gente precisa considerar que a gente, de certa forma, entrou nas casas das pessoas, né? Então a gente está trabalhando dentro de casa, por que não envolver a família em algumas ações, né? É muito importante, a gente tá dando um presente, uma lembrança para um familiar, a gente está presenteando também um Moviholic. Então, acho válido sim. O Jonas tá me contando um negócio aqui. Eu vou pedir pra ele compartilhar como não envolver a família. Conta, Jonas. Cara, é que assim, enquanto a gente tá aqui gravando podcast, a gente se comunica no WhatsApp porque, né, trocando as perguntas e tal. Aí eu tava lembrando que a galera que acompanha o podcast sabe que eu trabalhei em 3 estaleiros com importação, né? Então eu posso contar as histórias do estaleiro porque ninguém sabe qual estaleiro aconteceu. Então eu tava contando que... E teve um caso assim. Alguém descobre. Teve uma ação de família assim que, nossa, chamou a atenção do estaleiro inteiro, porque o que aconteceu? A polícia entrou lá para prender um cara que não tinha pago a pensão. Então, assim, foi uma ação de família, sabe? Só que não levou pensão. Literalmente. Mas foi impressionante, foi a conversa do dia. Foi uma assim. operação, né? Não foi uma operação. Foi uma operação de família, foi interessantíssimo.
Vamos voltar aqui, porque eu precisava que ele comentasse isso, só pra gente ter certeza do que não pode fazer quando envolve a família. É que eu tô Cuidado, tentando né, agregar quando no a podcast, família- mas tá difícil. Quando a família não tem um bom relacionamento, e no marketing quer envolver a família, né? E é um assunto bem delicado quando a gente envolve família. Por exemplo, eu trabalho na Sequoia, e aí no Dia das Crianças a gente presenteia todos os filhos dos colaboradores por faixa etária. Ah, Né? A gente legal. tem esse cuidado, entrega uns presentes, enfim. A gente já tá numa loucura já preparando tudo isso. Ah, pois é, tá aí, Nossa, né? já tá Verdade. olhando. Já tá aí, né? Então a gente tem esse cuidado, né? Mas envolver também família, a gente precisa também ter essa sensibilidade, né? Porque em datas comemorativas, ou não tem a mãe, outro não tem o pai, né? Verdade, Ou então, né? assim, aí que a gente tem que ter um cuidado maior, né? E aí a questão da diversidade, né? A gente está falando aí, né? De movimentos de LGBT, então a gente tem que ter todo um cuidado. E quando a gente fala de família, a gente tem que abranger aí todo tipo de família, né? Então a gente tem que abraçar aí toda a causa, toda a diversidade, que eu acho que esse é um ponto importante. E quando a gente fala de envolvimento de família mesmo, de trazer o colaborador, ele sente muito orgulho, né? Quando ele vai para casa com alguma coisa, né? Com algum presente, ou ele vai para casa, por exemplo, quando ele participa de uma campanha, né? A gente grava um vídeo com ele quer mostrar em casa, né? Ele quer mostrar para a família que ele participou, que ele foi convidado, né? Que ele foi protagonista disso, né? dentro da empresa. Então, envolver a família é muito gratificante, porque o colaborador ele fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então a gente traz um pouquinho da família para ele. Com certeza a gente queria fazer muito, muito mais, né? De trazer a família do colaborador, de entender um pouco mais. Aí a gente vai para questões um pouco mais delicadas, né? Que aí são as pessoas que têm alguns problemas familiares, enfim. Mas eu acho super importante um colaborador motivado, um colaborador feliz, é aquele que a empresa também tem um olhar para a família dele, que se importa com a família dele, né? Afinal, ele está se doando ali para a sua empresa, para onde você está trabalhando. Não custa nada, né? A gente ter um olhar mais carinhoso, algo mais sensível com a família dele. Aqui na Movidesk a gente já até conhece alguns familiares, porque algumas vezes todas as sextas-feiras a gente tem um papo de Movieholic, né? Então sempre algum Movieholic ali tem a agenda aberta, né, para pautar alguma coisa, e toda a empresa participa. E sempre a gente vê um bebê, a gente sempre vê um cachorrinho, sempre vê um gatinho, né? O esposo, a esposa. Então a gente acaba participando um pouquinho. Eu vou fazer um comentário. É bem de Cuidado gata, com né? as esposas. Não. Ah, tá, Cê não. vai lá, eu já vi gente que apresentou um dia uma esposa, outro dia outra esposa. Ai, meu outro dia outra Deus. Ah, para, sério? Juro, eu vivi isso. É só Meu pra- Deus, cara. E aí a Desculpa gente acaba conhecendo, né? E às vezes a gente fala, cadê o fulano? Cicrano. A gente acaba participando, né, do dia a dia, porque a gente está dentro das casas das pessoas, né? Sim. E isso é muito, mas de certa forma a gente precisa considerar isso também. E é muito legal, quebra gelo, é divertido, sai um pouco da rotina, né? É humano e tá tudo bem. Luciano, queria saber de ti um pouquinho também, quanto a esse teu ponto de vista, tanto de família, quanto de exemplos de ações bem feitas também, sugestões. Boa. Aqui na RD a gente faz isso também com os Baby Doers, que a gente chama aqui. É complexo. Bem parecido com o que o Sama comentou. A gente manda um kitzinho com a roupinha da RD para bebê pequenininho, conjunto de fraldas. Aí a gente pede para os pais baterem a foto dele com a roupinha de bebê, manda no e-mail semanal de comms, que a gente chama, né, que é o da comunicação interna. Então é sempre bacana justamente para trazer esse vínculo, né? Pô, tá todo mundo sem se ver, desde que começou a pandemia, todo mundo no home office na RD, a gente não tem nem planejamento para voltar para o office, então é algo que faz as pessoas também se lembrarem, né? Pô, o cara que eu tava vendo lá no passado virou pai, que legal, bacana ver isso. Então é sempre bacana ter também essa pessoalidade na comunicação, né? Fazer com que as pessoas
se sintam vivas dentro de casa. Pô, não tô vendo a pessoa, mas tô vendo a evolução da vida dela, continua na RD, tá com filhinho, etc. Eu acho que isso são ações legais para trazer um pouco mais de pessoalidade para a comunicação interna, que é também importante. Porque muitas vezes a comunicação interna e do marketing, enfim, tem esse papel, né, de sempre trazer notícias corporativas. E isso muitas vezes acaba desengajando, acaba sendo um pouco massivo para o colaborador, né? Pô, lá vou eu de novo abrir aquele e-mail, lá vou eu de novo ver aquele cartaz, pegar aquele panfleto, etc. Vai estar a mesma notícia que tinha no mês passado. Então, acho que trazer coisas diferentes que falam sobre pessoas, história de um colaborador, história de desenvolvimento. Pô, fulaninho chegou aqui, era entregador de pizza, agora virou CEO da empresa. Aquela história, né? Que sempre tem, né? Eu comecei como entregador, hoje eu era motoboy, agora me tornei CEO da empresa. Da empresa do meu pai. Mas eu acho sempre legal trazer essas histórias. E é muito bom também. Opa, vai continuar, Luciano? Pode falar, senhor. É muito bom a gente também estar ligado ao que está acontecendo no mundo, né? Esses dias eu também adoro quebrar gelo na comunicação interna também, porque é muito chato ser uma coisa completamente encaixotada. Eu gosto de sair um pouquinho fora da caixa, né? E isso é bem legal. Esses dias eu simplesmente fiz uma brincadeira com o tema do Met Gala, né? Fiz ali uma montagem com alguns colaboradores, alguns movieholics, usando alguns trajes e joguei lá no nosso canal. Foi divertido, o pessoal adorou, né? E outra vez também, quando a gente teve o nosso review mensal, né, com o CEO, a gente também utilizou, por exemplo, o tema das Olimpíadas, que era algo que estava rolando na época. Então é sempre bom fazer esses links que ajudam bastante no engajamento da galera, né? Conecta o trabalho com o que a pessoa gosta, está assistindo, tá inserida ali no mundo exterior, né? Uma coisa que a gente fez... Só deixa eu complementar o Sama nessa frente. Uma coisa que a gente fez na RD que foi super bacana, justamente durante as Olimpíadas, acho que trazer esse contexto externo que sempre está em alta é algo que ajuda bastante no engajamento interno também. E a RD, quase não, semanalmente a gente promove também uma video call, uma chamada para falar sobre algum assunto da RD. Seja o Eric, que é nosso CEO, falando sobre algum assunto da empresa, evolução, etc. Alguém de produto e tudo mais. E nas Olimpíadas, a gente convidou o Gustavo Borges, não sei se vocês conhecem, é um nadador olímpico, medalhista. É do meu tempo. Sim, do nosso tempo, daquela propaganda dele, da NET, da Noni, pronto para comer. Por que a gente lembra essas coisas? Foi algo super bacana, assim, porque ele veio fazer essa video call com a gente, mas ele trouxe contextos de evolução mental, evolução de negócio, desenvolvimento pessoal, que é uma pauta muito grande para os colaboradores da RD, né? Por que você vem para a RD? Porque é uma empresa que eu sei onde eu vou me desenvolver profissionalmente, posso ficar um bom tempo, etc. Então, ele trouxe muito essa pauta na conversa. Foi algo que a gente usou um contexto externo, como o Samarone comentou, que era as Olimpíadas, convidou um cara que entende tudo de Olimpíadas e entende tudo sobre ter esse desenvolvimento e falou sobre isso para os colaboradores da RD. Então é algo que ajuda muito no engajamento também, são ações pontuais, super simples de serem feitas. Sari, tu notou, é que a gente tá num podcast, mas a gente tá vendo eles aqui, tu notou o brilho nos olhos que eles têm para falar desse assunto? Um negócio, é uma coisa que eu não tinha reparado ainda, assim, cara. Olha, tem gente que ama comércio exterior, mas vocês falando de endomarketing, de comunicação, é uma coisa, assim, que, sério, é bonito de ver, assim, tipo, quem tá ouvindo a gente, se não se convenceu ainda, cara, tu tem uma pessoa dessas, cuidando do teu endomarketing, da tua comunicação interna, cara, não tem como não dar certo. Que não vai fazer diferença, né? Não adianta você trazer coisas que não fazem parte da sua rotina. Por exemplo, querer falar a respeito do quão bom é com a sua rotina se você não fez com que isso acontecesse. Agora, teve uma outra coisa que me chamou a atenção, viu, Jonas? Muitas das coisas que a gente tá ouvindo falar aqui, a gente não sabia de antes. Não é porque ainda o marketing que precisa publicar, né? Às vezes é o pessoal de dentro que precisa saber, não só o pessoal de fora. Porque fica a sensação de que você tá fazendo aquilo só pra aparecer, né? Por vaidade. A Viviane tava contando algumas coisas ali no início, de como foi o dia dela hoje, por exemplo, que eu falei, cara, que fantástico. Geralmente, na verdade, a gente tem um relacionamento com o marketing, com o time de marketing,
porque aí ele vai enxergar a forma como ele vai comunicar e o se ele vai comunicar, né? Eu costumo dizer que a estratégia de endomarketing, de comunicação interna, a forma como a gente cuida do nosso colaborador é guardada as 7 chaves, né? Algumas coisas a gente não publica, né? Porque a concorrência vem em cima. Pois é. A concorrência vem em cima para levar o colaborador também, tá? Então, nesse mercado de logística e comércio é um mercado pequeno, né? Ali, um colaborador está numa empresa X, amanhã está na empresa Y, né? Então, existe uma rotatividade, né? Eu tenho colegas de trabalho que trabalham aí, que atuam em várias empresas de logística, e em algum momento a gente já se encontrou, né? Seja numa empresa ou em outra, exato, isso é muito comum. E aí a forma como você divulga isso, né? Hoje mesmo eu participei, né? A gente organizou hoje é o Dia Nacional da Luta, né? De pessoas com deficiência, e a gente convidou o técnico e um dos medalhistas, né? Da Paralimpíadas, né? E também... Falando em Olimpíadas. Falando em Olimpíadas, exato. Mas o mais legal é que a gente fez... E isso que é bacana, né? Para você fazer o endomarketing, para você fazer uma comunicação assertiva, humanizada, você não precisa de budget, você precisa de criatividade, de ideias bacanas e que tenha uma linguagem muito semelhante com o que seu público usa. Então, a gente convidou alguns colaboradores para contar a história de superação. E eles são PCDs, tá? Eles trabalham na nossa operação, né? Eles são PCDs. E eles contaram um pouquinho pra gente. A gente fez uma gravação na própria empresa, com uma câmera simples, colocamos numa sala e ouvimos um pouco das histórias, enfim, dos relatos, e são emocionantes, né? Eles têm orgulho de contar. E eles se sentem tão à vontade, né? Tão felizes, ele falando para mim, você vai passar no Brasil inteiro? Nossa, eu não acredito, vai passar para todo mundo, né? Vou mostrar para minha esposa, vou levar para casa. Posso publicar no Facebook, né? Aí vocês sabem que deu certo, né? Quando tem esse brilho também, você sabe que deu certo, né? Aí, no final das contas, hoje eu respirei fundo e falei, deu certo, valeu a pena, né? Então, são coisas simples, são ações simples que você não precisa, né? De uma super produção, mas que você consegue engajar e humanizar, né? É legal você ouvir, por exemplo, de um colaborador, uma história de vida dele. Às vezes eu estou passando por essa situação, mas às vezes eu não quero comentar nada com ninguém. Um bom exemplo é Setembro Amarelo, né? A gente abordar esse assunto que é tão delicado dentro das empresas, porque às vezes a pessoa está passando por uma depressão, às vezes ela conhece alguém com esse problema, né? Só que ela não fala com ninguém, ela não tem com quem conversar, ela não tem esse acesso com o gestor dela, enfim. E aí quando você fala e quando ela ouve ali alguma situação que ela está passando, ela se sente confortável, ela fala, poxa, eu acho que agora eu encontrei um caminho. Não então, sou só eu, né? É importante isso. Né? Então tem outras pessoas passando pela mesma situação, né? Então, tá tudo bem, eu vou pedir ajuda, eu tenho a empresa que está me dando esse respaldo. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Eu realmente acho que não precisa nem ir muito mais além, que endomarketing a gente sente. Acho que esse encerre foi claríssimo, tanto da Viviane, Luciano, pelo Sama. Foi super genial. Curtiu o episódio? Chegou até aqui? Se você tem pelo menos um coração nesse corpo, não é um coração de pedra, não é possível que tu não se emocione o mínimo com o que foi dito aqui, compartilha, curte o episódio, comenta, manda para alguém que está precisando fazer um mínimo de endomarketing na empresa para tornar o local de trabalho um lugar melhor. E, por favor, interaja com a gente nas redes sociais. Se a empresa quer fazer parte desse projeto do InvoiceCast, vem trocar uma ideia com nós. Tem espaço aqui para desenvolver esse projeto junto conosco. Tem também o grupo do Telegram, onde tem profissionais do comércio exterior, logística e diversos outros, que estamos lá para conversar sobre os episódios, diversos outros assuntos também. Também rola as vagas de emprego, envio de currículo, foto de bicho. Vai lá que é legal a interação com a turma. A nossa campanha do Conte a Sua História no Comex continua. Dá uma olhada na descrição do episódio que tem o e-mail para envio e o formulário. É sempre no privado, a gente não quer saber o nome da sua empresa, a gente quer suas histórias engraçadas, inusitadas, que a gente vai estar no futuro ou lendo elas aqui. Desastrosas também, mas que a gente possa rir contigo que no final acabou bem, né? Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.